Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um Secov Debate, que você pode acompanhar pelos canais do Secov. Hoje o nosso tema serão as novas tecnologias na concepção de empreendimentos. E temos aqui a participação do Alexandre Frankel, que é vice-presidente do Secov, também coordenador do Secov Novos Empreendedores. Bom dia. Bom dia, tudo bem? E o nosso convidado, o Flávio Pripas, da empresa Headpoint Ventures. Flávio, bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia. E eu lembro que você pode participar da nossa conversa mandando as perguntas pelo Facebook. Você nos acompanha e também participa. Eu gostaria de ouvir primeiro o Flávio a respeito das inovações. A gente fala de inovações em todas as áreas. Eu queria saber, na concepção dos empreendimentos imobiliários, como que isso tem ocorrido, como é que isso pode interferir nos hábitos das pessoas, porque tem uma interação total, não é? Tecnologia com o dia a dia das pessoas, mudando totalmente. Uma coisa, eu estou inserido no mundo de inovação já há bastante tempo, desde 2008, nesse mundo de startups, de novas tecnologias, novas plataformas. E algo que a gente percebe nos últimos anos é que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Você muda o comportamento das pessoas, você muda como as pessoas interagem, você muda métodos construtivos, você muda como você vende um imóvel, como você posiciona a sua empresa. Tudo está mudando cada vez mais rápido e em ciclos cada vez mais curtos. E quando a gente fala de inovação, inovação é um termo que ele é um termo muito amplo. Quando a gente fala de inovação, qualquer coisa a gente consegue colocar embaixo desse guarda-chuva. Mas o que eu acho que é importante para as pessoas perceberem é essa velocidade. Eu gosto de usar a palavra-chave velocidade. Como que o mundo, comportamento, tecnologias estão impactando na nossa vida de forma cada vez mais rápida. O exemplo que todo mundo vai saber, porque está no bolso. Um celular. Esse celular, do jeito que a gente usa hoje, ele tem 10 anos de idade. Imagina o quanto que o mundo mudou nos últimos 10 anos por conta de um smartphone, por conta de um celular que nos habilita a gerenciar uma obra, que nos habilita a comprar um empreendimento, que nos habilita a falar ou com um vizinho ou com outro lado do mundo. Então é nesse termo, é como que o mundo está mudando cada vez mais rápido e como que a gente tem que se adaptar para acompanhar esse processo. Agora, a tecnologia não entraria apenas nas práticas, esse relacionamento, os exemplos que você citou de atendimento, pegando muita coisa o lado de serviços. Tem a questão direta nos próprios empreendimentos. Sim, com certeza. Desde novos materiais estão sendo desenvolvidos até novas técnicas construtivas. E não só isso, falando direto de um empreendimento, você otimizar uma obra. Hoje em dia existe tecnologia que você consegue, ou com métodos estatísticos, ou então com métodos acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, inteligência artificial, que consegue analisar grandes massas de dados que os seres humanos não conseguem analisar sozinhos. Você consegue até gerar insights ou gerar melhorias de processo, que muitas vezes você não enxergava antes. Então isso tem impacto em toda a cadeia. Agora, como é que você vê, Alexandre, esse processo todo em termos do setor imobiliário, né? Que a gente vê que a tecnologia está invadindo todas as áreas. Você praticamente Sim. É obrigado hoje a ter um celular com todos os serviços possíveis, inclusive para você ter acesso a algumas coisas, né? Eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o sistema bancário, por exemplo. Cada vez mais ele está empurrando as pessoas a terem um celular que tem a capacidade de ter um aplicativo e, através desse aplicativo, fazer as operações. Na área imobiliária, o quanto que isso é importante hoje? Eu não diria nem que é importante, ele é fundamental. Mas, primeiro, uma honra. Flávio, eu sempre falo para ele, é o cara hoje mais influente no setor de inovação e digital do Brasil. Uma honra enorme estar com você aqui, obrigado. Bom, vamos lá. Hoje, assim, você tem dois riscos, né? Um que é mudar e um que é ficar estagnado. Na minha opinião, hoje é muito mais perigoso ficar estagnado. Então, como a gente falou, os hábitos têm mudado em uma velocidade incrível. Aliás, adoro a palavra velocidade. Acho que hoje velocidade é tudo em qualquer indústria. Escala é outra palavra que é fundamental. Então, sem escala, você não tem acesso às tecnologias, você dificilmente vai conseguir concorrer no mundo moderno. Bom, a tecnologia está influenciando em tudo. Uma coisa que tem me surpreendido demais, Flávio, acho que depois eu queria que você comentasse, que hoje indústrias que aparentemente não tinham absolutamente nada a ver umas com as outras, elas estão, de certa forma, se fundindo ou interagindo. Então você tem o setor de tecnologia, o sistema bancário que acaba se integrando com a moradia, você tem várias questões de IoT, de transporte, de todos os setores que acabam influenciando
também no setor imobiliário, não só no método construtivo, mas principalmente nos hábitos das pessoas. E é fundamental que o mercado imobiliário enxergue toda essa mudança para fazer produtos mais atualizados, para poder também estar junto com o comportamento e com essas mudanças. Então, isso é surpreendente e a gente já vê todo esse setor de tecnologia, que são os PropTechs, as Construtechs, que hoje, aliás, é um ecossistema riquíssimo, que antigamente não existia, e eles estão interferindo em cada pequeno segmento, cada pequeno item do nosso setor também. Então começa desde o planejamento de obra, de projetos, de orçamento, de execução, materiais, estatística, big data, depois tudo que vai ter a usabilidade do cliente, então a forma como a gente vende, a forma como nós administramos a obra, o repasse, o pós-obra, a tecnologia integrada, então mudou demais e o que eu tento na minha companhia é sempre estar à frente e está cada vez mais integrado no mundo da tecnologia, e a nossa filosofia hoje ela é muito mais voltada, muito mais parecida com uma startup, que é a minha origem, na verdade, apesar de engenheiro e presidente de uma incorporadora, a minha formação básica é de tech, a minha primeira empresa foi uma startup, e eu tento aproveitar muito, usar toda essa metodologia e esse conhecimento para o mercado imobiliário. Então isso é muito bacana. E queria que o Flávio comentasse um pouquinho depois, se você me permite, essa questão dessa multi-integração entre diversas tecnologias e setores. É porque ele falou em velocidade, desculpa só interromper, mas permite uma agilidade muito maior nas relações comerciais e profissionais, nas decisões. Não é só a tecnologia que avança rapidamente, ela leva as outras atividades a agilizarem muito mais também. Né? Com certeza, e o Alexandre ele usou uma palavra, eu uso uma palavra que é bacana, que para mim define o que é uma startup. Eu uso sempre 3 palavras para definir uma startup. Escala, que foi o que você comentou, velocidade, que a gente tinha comentado antes, e execução. Tudo hoje em dia, o mundo está mudando por conta de você executar muito bem feito, com uma escala muito grande e uma velocidade muito rápida. E essa questão de inovação, para a gente voltar para o tema principal, no final das contas, a tecnologia impacta tudo. Toda empresa hoje ela é uma empresa de tecnologia. O mundo hoje ele é um mundo de tecnologia. E se a gente começar a analisar causa e efeito, nós vemos que o impacto realmente é muito grande. Começa 5 anos atrás. 5 anos atrás, a gente começou a ter aqui no Brasil aplicativos de táxi. Então você tinha aplicativo de táxi, ele trazia uma coisa que se chamava conveniência, que era em vez de você estender o dedo na rua, você conseguia pegar o táxi usando por um aplicativo. Depois aquele aplicativo de táxi ele se estendeu para o público no geral. E aquilo trouxe uma escala muito maior para resolver o problema de mobilidade dentro das cidades. Só que isso, e você sabe bastante disso, o quanto que isso impactou até no mercado imobiliário. Porque eu mesmo, vou usar meu exemplo pessoal, eu vivo num apartamento aqui em São Paulo onde eu tenho 2 vagas de garagem. Eu não tenho mais 2 carros. Eu tenho um carro só, porque hoje eu uso só aplicativo para me locomover. No último ano começou uma outra tendência aqui dos aplicativos de micromobilidade com patinete, com bicicleta, a bicicleta que você pode deixar em qualquer lugar, a bicicleta com dock. Será que os próximos empreendimentos eles não têm que incorporar talvez um acesso a essa micromobilidade? Será que você não vai ter que colocar no empreendimento um ponto de carga ou de um carro elétrico compartilhado, então no patinete elétrico compartilhado? Realmente, quando essas novas tecnologias elas entram no mercado e a sociedade começa a utilizá-las, se você parar para tentar entender causa e efeito, isso vai ter impacto em todos os negócios. Outros exemplos, você tem empresas que hoje trazem conveniência para entrega. Por que isso já, e eu sei que já é usado, para fazer entrega num canteiro de obra, por exemplo? Ou uma entrega de um projeto para um engenheiro. Realmente tudo tem impacto, tudo tem causa e efeito. Já tem um imóvel compartilhado também, né? Que você pode fazer a locação e já entrou direto. Eu acho que um exemplo também semelhante ao que acontece com táxi. Né? Não só imóvel, espaço de trabalho compartilhado. Eu, nos últimos 4 anos, eu estive à frente de uma iniciativa chamada Cubo. Eu desenhei e liderei a iniciativa nos últimos 4 anos, que é um espaço compartilhado que hoje tem quase 120 empresas, quase 1.200 pessoas trabalhando, só pensando em novas formas, em como
como mudar o mundo. Agora, essa aplicação muito rápida, ela depende muito do grau de interesse das pessoas. E quando a gente fala em setor público, sempre esbarra na questão financeira. Nós já tivemos programas aqui no Secov Debate discutindo, por exemplo, segurança de obras públicas. E a tecnologia pode colaborar muito para você ter um monitoramento meio que permanente da situação, por exemplo, de viadutos, de túneis. Se você tem alguma instabilidade para você detectar, se falou até no limite aí de você ver se o bueiro está funcionando, está liberado ou não, para evitar enchentes. Então seria um monitoramento mais global, que usaria muita tecnologia. A gente vê que isso ainda está engatinhando aqui no Brasil. A gente não tem nem aquele acompanhamento básico, né, de uma forma efetiva. E por outro lado, a gente tem os prédios, os empreendimentos, utilizando cada vez mais tecnologia, até para facilitar a segurança, e eu falo de outro tipo de segurança, não só de obra, mas também engatinhando. Então, tem uma rapidez de inovação, mas que não é acompanhada pelo uso de uma forma muito geral. Mas vai acontecer, né? Já está sendo utilizado há algum tempo, que é o IoT, Internet das Coisas, onde você consegue... Hoje já existe tecnologia para colocar sensor em absolutamente qualquer coisa. Inclusive, eu conheci há algum tempo atrás, eu não sei se hoje eles estão atuando ainda, uma startup aqui no Brasil que chamava-se Bueiros Conectados. Eu não sei se vocês chegaram a conhecê-los, mas eles tinham uma tecnologia que era exatamente para isso, para ver se o bueiro está entupido, se está dando vazão, se está quebrado, se não está dando quebrado. Eu, na semana passada, eu estive num evento global e eu fui convidado para ser juiz da competição de startups desse evento global, um evento que se chama SXSW, e eu fui juiz na vertical no tema de inteligência artificial. Uma das empresas que se apresentaram nesse concurso de startups é uma empresa que ela usa câmeras de monitoramento, câmeras de trânsito, câmeras inclusive que estão que ficam nos carros para ver buraco em vias e sinalização. A sinalização está quebrada, a sinalização está errada, aqui tem um buraco, aqui uma árvore caiu. Estamos precisando disso. A gente está precisando disso. Foi a primeira coisa que eu falei para eles. Então, por exemplo, já tem muita coisa acontecendo. É mais questão... isso vai acontecer. O tempo para isso estar no nosso dia a dia é mais vontade do que simplesmente ficar na ideia. É questão de querer fazer aquilo. Agora, Alexandre, o custo? Quando você pensa do lado imobiliário, quando você vai recorrer a esse tipo de recurso, tem a questão do custo, não é? Como é que a inovação ela é tão rápida assim que compense do ponto de vista financeiro? Claro que quando você pensa do lado comercial, você tem uma agilidade muito maior. A gente vê que as lojas hoje conseguem ter resultados importantíssimos usando tecnologia para venda. Agora, no lado imobiliário. Eu acho que quando a gente fala em custo, a tecnologia traz economia, não tenho a menor dúvida. Mas então, tem um investimento inicial. Às vezes tem um investimento inicial, para investir mas nisso. sabe o que é mais legal? As empresas de tecnologia entenderam que existe uma certa restrição, às vezes, no investimento inicial. Então, muitas vezes, eles evitam que você faça aquele CAPEX e você consegue aplicar a tecnologia para ganhar no tempo. Então, vou te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, hoje a gente tem colocado nos prédios reconhecimento facial, em que a gente diminui muito ou elimina a necessidade de ter um profissional na portaria para identificar os moradores. É tudo feito via uma portaria virtual com o reconhecimento facial. Então, poderia ter um investimento inicial, mas você vai economizar ao longo de toda a vida. O que as empresas hoje estão fazendo? Eles não cobram a instalação inicial desse equipamento e eles vão cobrar uma mensalidade ao longo do tempo. Então, isso gera uma economia ao longo de toda a vida útil do empreendimento. Isso vale para economia de, às vezes, insumos de Wi-Fi, por exemplo, de economia de energia elétrica, o patinete também. Então, por exemplo, nós temos hoje associações com todas as empresas de compartilhamento de carro, de patinete, de motocicleta. Eles fazem todo o CAPEX, eles põem o equipamento no prédio, nós só provemos a infraestrutura e o usuário vai ganhar ao longo de toda a vida. E isso também está gerando um modelo de negócio alternativo em que a nossa empresa de gestão recebe um rebate, um comissionamento desse serviço prestado, porque a gente está cedendo espaço, está cedendo a energia elétrica e tudo mais. Então isso acaba virando também um modelo de receita. Então essa reinvenção toda do setor e essa tecnologia, eu não tenho a menor dúvida que ela traz economia. Os modelos de negócio são muito criativos e a gente tem que entender e implementar. Tem que ter um grau de coragem,
né? Tem que ter um pouco de ousadia, mas o cliente reconhece isso ao longo do tempo, ele é mais lucrativo e gera economia. Então eu estou muito satisfeito e acho que esse setor vai crescer demais. De novo, esse ecossistema, né, Flávio, do PropTechs e Construtechs, ele vai despontar numa velocidade inacreditável. Agora, Flávio, depende da adesão das pessoas e sempre fica aquela preocupação com relação à privacidade. Eu acho que quando envolve, você falou da leitura facial, por exemplo, fornecimento de dados, sempre fica aquela preocupação com relação à segurança do sistema, não é? E privacidade. Como é que se lida com isso? Que é uma grande discussão que nós temos relacionada à tecnologia hoje, e nós temos alguns furos aí no caminho que trazem uma insegurança maior. Privacidade, para mim, é uma das grandes discussões dos próximos anos. É um conceito que ele está mudando no mundo. Desde que as redes sociais elas começaram a permear as nossas vidas, esse conceito ele começou a mudar. A partir do momento que você tem uma rede social e você coloca onde você está, o que você está fazendo, o que você está jantando, qual show que você foi, qual que é o limite daquilo que você compartilha ou você não compartilha. É uma coisa que a sociedade está aprendendo a se adequar. Porque pela primeira vez na história da humanidade, toda pessoa tem o poder nas suas mãos de criar conteúdo, compartilhar conteúdo, discutir aquele conteúdo em escala, por conta dessas ferramentas. E é algo que acho que a sociedade ainda não entendeu qual que é o limite. Por mais que exista regulação de falar você pode isso, você pode aquilo, para mim essa é uma discussão que ainda está muito em aberto. Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião pessoal minha, eu sou adepto de tecnologia já há muito tempo. É uma opinião pessoal, relativamente polêmica, eu não me incomodo em abrir meus dados pessoais, ou o que eu faço, meus dados bancários, ou minha agenda, o que quer que seja, se eu receber um bom serviço em troca. Só que tem muita gente que tem restrição em relação a isso. Mas tá certo, tá errado? A gente não sabe. Uma certeza que eu tenho é que a tecnologia, ela aumenta a eficiência, que nem o Alexandre falou, e ela traz muita conveniência. A gente pode usar a tecnologia como nosso aliado. Só que para usar a tecnologia como nosso aliado, a gente acaba, muitas vezes até sem perceber, abrindo muitos os dados dos dados da nossa vida. Nós temos uma discussão hoje, por exemplo, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos internautas que eu já vou passar. Agora tem uma discussão, por exemplo, na questão de segurança, de você usar câmeras nas ruas e você ser identificado em todo local que você tá passando. É uma questão de segurança, você consegue identificar criminosos, detectar rapidamente problemas que estejam ocorrendo, mas todo mundo é monitorado o tempo todo. Mas é aquela troca. Isso vai trazer mais benefícios ou mais malefícios? Depende de como a gente encara. Se isso resolver mais crime, você ter inteligência artificial analisando todas as câmeras de trânsito, de estabelecimentos, para que a gente consiga colocar os criminosos atrás das grades, é excelente. Agora, se isso começar a ser utilizado como uma ferramenta de censura das pessoas, é péssimo. Mas a tecnologia, ela está disponível, ela vai ser utilizada como qualquer coisa na vida, para o bem ou para o mal, e a gente vai ter que se adequar enquanto sociedade. É que você não sabe em que momento que ela pode ser usada por mal, né? Acho que esse é o grande essa que é a grande questão. Sabe que o Google, ele tinha uma frase que o definia, que é don't be evil em inglês, que é não seja diabólico. Que ele tem tanto poder, tanta tecnologia dentro de casa, que ele tinha isso como mantra. E ele até tinha investido numa empresa de robótica que começou a fazer equipamento militar. Ele deixou de investir naquela empresa porque começou a ser evil, começou a ser diabólico talvez aquele investimento. Mas é algo, eu gosto muito de perceber o impacto da tecnologia na sociedade. E está tudo acontecendo de uma forma tão rápida que acho que nós somos muito... é muito bom a gente viver nessa época, porque é uma época que nós vamos definir o que vai ser o uso da tecnologia para as próximas gerações. Bom, vamos às perguntas aqui. O Rodrigo Fonseca está perguntando qual será o impacto no mercado imobiliário da evolução na utilização de drones para entregas e transporte. Você citou isso, né? Essa é ótima. A gente tem feito já prédios com aeroporto de drone, já preparando para o futuro, porque talvez os prédios antigos, talvez eles fiquem obsoletos, né? Me parece que uma das formas de entrega, de logística, vão ser drones.
isso é, de certa forma, irreversível. Já várias empresas, a iFood recentemente fez um teste piloto, a Amazon já faz há bastante tempo. Eu acho que é inevitável. Tem também, a gente bate de novo na regulamentação, né? Quem pode voar, como, e se cair na cabeça de alguém. Então você tem uma série de fatores a serem discutidos em relação à utilização. É como carro autônomo, né? Que você tem que fazer muito teste para ver se funciona, se não é o risco, né? Muito. Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer. E o drone também ele pode ser utilizado em outras milhares de formas, na segurança, checagem de obra, patologia de fachadas. Ele tem diversas utilizações, mas eu não tenho dúvidas que a logística, a entrega de mercadorias vai ser feita através de drones, também é uma questão de tempo. Só complementar um pouquinho, porque o pessoal fala muito drone que pensa coisa voando, né? Que é o Vant, veículo que voa. Uhum. Mas tem veículo também autônomo para você colocar dentro de edificação, que é uma tecnologia que eu já vi 2 ou 3 vezes. Você coloca, por exemplo, um veículo dentro de encanamento, um veículo dentro para ver se tem se está com cano desperdiçando água, coisa assim. Então tem muita tecnologia hoje de veículos autônomos que conseguem aumentar a eficiência tem de... exame médico assim, né? Num grau muito sofisticado, você tem exames também. Ainda está em muito teste, mas tem. Aquelas Eles têm uma promessa de uma cápsula que você vai tomar e vai fazer um check-up completo no seu corpo. Agora, a Fábia Tiso pergunta se vocês acham que esses serviços compartilhados se encaixam nos produtos MCMV. Você sabe o que é MCMV? Eu não sei o que é. Minha Casa Minha Vida. Não, me passa, por favor. Eu também eu achei que era ignorância minha. Não, pode. Isso é um termo bem setorial. Deixa eu comentar rápido. Encaixa perfeitamente. Todas as tecnologias elas são feitas de uma forma muito acessível, tá? Então, não tenho a menor dúvida que ele vai chegar também no Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro tipo de habitação. A tecnologia ela vai se inserir, talvez com pequenas adaptações, mas em todos os setores. Mas aí entra a questão do custo também, não é? De novo, acho que não vai ter custo, ele só vai gerar economia. Então, o modelo que eu enxergo mais vencedor é aquele que gera economia. Tem uma história que vou contar rapidamente. Eles criaram um sistema para navio que ele gerava economia de combustível, só que ele era muito caro. Você conhece essa história? Não. E o que acontece? Ele tirava a craca do navio e não deixava grudar e o navio gastava menos combustível. Só que era caro para fazer isso, tinha que tirar o navio da água e eles não conseguiam comprar. O que eles fizeram? Me paga sobre economia de combustível e eu faço de graça para você. Então, as empresas de tecnologia elas são muito criativas, startups, a ponto de fazer de graça, de botar o equipamento de graça, de prover tecnologia, e ela vai ganhar ao longo do tempo com modelos inovadores que ela ganha em cima da economia. Tá? Então, isso vai chegar perfeitamente também no Minha Casa Minha Vida, não tenho a menor dúvida. O que precisa um pouquinho é de abertura de cabeça, de visão, talvez, do setor, em estar aberto, em estar mais suscetível ou mais, de alguma forma, incentivando a utilização dessa tecnologia. E isso vai acontecer naturalmente. O Rodrigo Abrão quer saber aí do Flávio se você poderia compartilhar alguma startup com um modelo inovador de financiamento para o mercado imobiliário. Nós temos algumas. A gente tem startup, por exemplo, que está trabalhando com inovação em consórcio. Nós temos startups, por exemplo, que estão trabalhando com modelo compartilhado não de propriedade de imóveis, mas de acesso a imóveis. Então a gente vê alguns modelos de negócio novos em relação a isso. Acho que até no catálogo do Cubo, como que chama a pessoa? Desculpa. Quem perguntou, se entrar no catálogo do Cubo vai conseguir ver 2 exemplos desse lá. Perfeito. E outra pergunta é aqui, se vocês acreditam que democracia analógica irá caminhar para a democracia digital por meio do voto via app, não apenas para assembleias condominiais? Uau, essa é bárbara, hein? Essa é profunda. Eu espero que sim. Eu acho que a gente já tem documento digital, já tem total condição de fazer a métrica. Eu acho que seria uma facilidade incrível para a população, inclusive fazer alguns pleitos ou algum tipo de, talvez, fortificar a democracia. Rodrigo, um abraço. Rodrigo, que fez a pergunta, ele é do nosso grupo. Obrigado aí por estar assistindo a gente aqui. Mas posso ir até além. Eu acho que as ferramentas digitais, elas suportam a democracia.
porque ela permite que a palavra das pessoas ela seja ouvida. Antes dessas ferramentas, você não tinha como, por exemplo, distribuir conteúdo na escala que hoje você consegue distribuir. Tem muita, até revolução que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos por conta das ferramentas digitais, que permitiu que até o próprio processo de depuração que está existindo no Brasil agora, tem coisa ruim que está acontecendo, mas tem muita coisa boa que está acontecendo por conta das ferramentas digitais. Agora, isso não cria assim, situações de conflito? Você falava do acesso a todo mundo. Esse acesso, a gente percebe que as pessoas às vezes não têm muito parâmetro quanto à forma como tem, e também em relação aos direitos que eu falava, porque a contrapartida, por exemplo, de fornecer determinado serviço com um custo menor, é você lidar com os dados das pessoas. Né? E isso acontece muito, por exemplo, nas redes sociais. Então, você vende esses dados, mesmo que haja alguma irregularidade, é um fato que acontece. Nesse evento, nós estávamos juntos no evento na semana passada, foi um evento que ele foi bastante politizado até, e a grande discussão foi sobre privacidade de dados e quem que é o dono do dado. Porque tem muita empresa que está ganhando dinheiro com base no nosso dado. Exatamente. Isso está certo ou está errado, ou eu deveria talvez ganhar um pedaço desse bolo? É uma discussão que ainda está em aberto. E não só isso também, a gente fala muito de privacidade de dados, mas a partir do momento que você pode espalhar muito esses dados, espalhar muito a comunicação, um dos grandes temas também do mundo agora, que influencia muito para o bem e para o mal, é essa questão de fake news, de você conseguir distribuir informações que elas não estão completamente validadas. Então, assim, é bacana esse momento de acompanhar esse processo e a gente, como sociedade, está de novo se adaptando. Porque você pode acabar condicionando determinados comportamentos, né? E a gente vê que isso às vezes acontece, porque você cria uma nova verdade paralela que pode não ser a real, né? Eu tenho uma opinião que cada pessoa hoje já está vivendo na sua própria verdade. Você vive na sua verdade única. O seu feed das redes sociais, aquilo que você lê primeiro como notícia, as pessoas que você acompanha primeiro que você lê primeiro, tudo isso, existe um filtro que é feito exclusivo para você. Então, mas dependendo da força que isso tem, não acaba com a capacidade de discernimento? Eu percebo muito isso. Acaba talvez manipulando um pouco a capacidade de discernimento. Você vive naquela bolha e você passa a acreditar o que aquela bolha coloca. Então você passa a não ter muito discernimento em relação ao que está fora daquilo. E esse é exatamente um dos motivos que o pessoal fala que o mundo hoje está muito polarizado por causa disso, por causa desses filtros que são utilizados para construir aquela verdade de cada uma das pessoas e acaba polarizando um pouco opiniões. Agora pode ser uma adaptação demorada porque a gente vai sendo atropelada por novidades, né? Essa rapidez que você colocou da inovação. Quando você se ajusta a alguma coisa, vem outra nova. Eu sou exatamente dessa opinião. Eu acho que as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente está aprendendo como lidar. E que são discussões em aberto. Mas falando um pouquinho, acho que a gente mudou muito o ambiente, né? Talvez a escala do negócio, mas, por exemplo, desde a mídia televisiva, impressa, a pessoa escolhendo da fonte que ela, embora o jornalismo seja muito imparcial, ela era influenciada pelo posicionamento, talvez pela linha editorial e etc. Hoje ele está digitalmente, o teu Google é diferente do meu, que é diferente do Flávio. Cada um, se digitar algum assunto, provavelmente vai receber um feed totalmente diferente em todas as mídias sociais. Então, cada um vai ter talvez uma realidade, de certa forma, distorcida. E o que o Flávio falou é mais pura verdade, né? Cada um hoje vive numa realidade totalmente individualizada. Talvez um mesmo fato chega de forma diferente para cada um de nós três. Então é algo que, de novo, a gente vai ter que aprender a lidar. Mas eu acho que é para melhor, porque ele está muito disponível a informação. A pessoa ela também pode buscar de qualquer fonte, de qualquer... as pessoas se comunicam também, né? A notícia ela vem de uma forma também bastante intensa. Eu acho que essa mudança é sempre para melhor. A gente, de fato, era industrial, a gente está vivendo a era digital, tudo está sendo discutido. Que momento maravilhoso que é esse que a gente está vivendo, com possibilidade de mudanças, de novas empresas, de novos empreendedores. Eu acho que é algo riquíssimo, te permite fazer uma mudança no mundo estratosférica, né? Eu tenho uma visão extremamente otimista em relação a isso. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Sapiens, que é um grande best-seller. Ele fala que nós vivemos na melhor época da humanidade no planeta Terra. É a época que tem menos fome, menos praga e menos guerra.
E a tecnologia nos ajudou a ter menos fome, menos praga e menos guerra. E o bonito desse momento que nós vivemos é que todo mundo está participando como ator desse momento. Por mais que a sociedade está aprendendo e está se adequando, cabe a cada um ter o senso crítico de saber como usar, como não usar, o que está certo, o que está errado, e daqui a 10 anos a gente tem que voltar para cá para avaliar o que aconteceu. Vai ter uma pergunta aqui da Cíntia Garcia Durso. Os convidados acham que nossas leis estão preparadas para esse avanço tecnológico ou que pode se adaptar? Nós estamos a lei agora em mudança, né? Estamos exatamente nessa fase. Você quer comentar? Eu tenho uma opinião consolidada sobre isso. Eu também, vamos ver se é a mesma. Para mim, legislador, ele é seguidor, ele é follower, ele legisla, ele regula aquilo que ele conhece, não aquilo que ele não conhece. Então a resposta é, a lei não está preparada. A lei ela vai regular depois que o negócio acontecer. E ainda bem que nós temos empreendedores que estão, inclusive, desafiando algumas coisas como que o mundo funciona. O Facebook não está sabendo como lidar com isso. O Facebook hoje ele está com uma grande dor de cabeça em relação a isso. Ele não consegue garantir o que deveria garantir e não sabe para que lado vai, né? Sim. Tua opinião. Eu estou 100% com o Flávio. Eu acho que os legisladores não sabem. O primeiro momento é de muita resistência, né? Sim. Você tem um status quo que ele tende a ser preservado por todos os entes da sociedade que se sentem incomodados com a nova tecnologia ou com os novos modelos. Então, hoje os disruptores, de certa forma, têm que lidar com isso. O legislador vai ter que aprender a legislar depois, mas a beleza de tudo isso é que existem pessoas que são inconformados por natureza, que vão lá e fazem. E daí cria-se toda uma polêmica, um modelo novo, melhora a vida das pessoas, o que é mais legal. E daí a gente tem que lidar, porque quem manda é a sociedade. E o mundo vai para frente. Vai para frente. Todo mundo está para servir a sociedade. O legislador, ele está para servir a sociedade, não o status quo. Então a gente tem que entender isso. Tem legisladores que já têm essa cabeça aberta. Vai ser um aprendizado, mas quem vai mudar o mundo não vai parar. Essa é a grande notícia. E é um caminho sem volta. Essa é a sensação que a gente tem, porque vão abrindo assim, os caminhos da tecnologia, coisas que você não imaginava, e é uma coisa que vai fervendo, porque todo mundo quer se ajustar, ser o inovador num segmento que é totalmente inovador sempre, né? Você ser inovador significa que você está desafiando o status quo, significa que você está fazendo algo que as outras pessoas não fizeram antes. Significa que não vai existir legislação para amparar aquilo que você está fazendo. Então, como que o Alexandre falou, ainda bem que nós temos pessoas que querem desafiar o status quo, porque senão o mundo não iria para frente. Agora, essa tecnologia toda é jogada no mundo em que uma boa parcela não sabe muito como lidar com isso. Não é que as pessoas não têm como se defender de uma invasão excessiva, do desvio de dados, de informações, a forma como agiliza, não é? A gente tem esse problema ainda dessa adaptação que não é tão rápida. A gente tem pessoas que não têm muita formação nisso e que são obrigadas a se ajustar, assim como Sim. aqueles que estão na ponta, com total informação, né? Mas eu trago uma visão otimista sempre em relação a isso. Para mim é dar tempo ao tempo, as pessoas vão se ajustando. O primeiro computador eu vou errar um número, tá? Mas esse número deve estar por volta de 80% da população brasileira, foi um telefone celular. Eu não lembro se é 70% ou 80%, mas enfim. Foi o primeiro computador que as pessoas tiveram acesso. E foi muito rápido, é um processo no máximo de 10 anos para trás. A praticidade foi evidente, né? A conveniência, a praticidade, o acesso, a partir do momento que você tem um equipamento que te dá acesso a toda a informação do mundo, a vida da pessoa muda. Então, por mais que a gente fale que a tecnologia às vezes é inacessível, eu não acredito nisso, muito pelo contrário. Eu acho que a tecnologia, ela permite que tudo fique mais acessível. E naturalmente as pessoas vão se adequando a isso. Talvez hoje seja complicado, talvez hoje se surgir um aplicativo novo de entrega via drone, não é todo mundo que vai usar. Mas daqui a 5 anos, isso já vai estar incorporado no nosso dia a dia. É que nem pedir táxi. Quem aí que está assistindo ainda pega de táxi colocando o dedo para frente? O pessoal não consegue responder, a gente não consegue ouvir. Mas eu duvido que é muita gente. E isso só tem 3, 4 anos no mundo. É muito rápido. Agora, Alexandre, não tem, eu acho que para os dois essa questão, muitas vezes tem uma mudança que ela é meio impositiva às pessoas, as empresas não darem a alternativa, exatamente pela questão de adaptação que eu falei. Essa preocupação passa meio em paralelo, não é? Eu queria até dar um exemplo prático, que eu tenho uma discussão com o banco em relação a isso.
Eu acho que é uma opção você ter o aplicativo e você lidar e você gostar dessa facilidade. Agora, à medida que isso é imposto e não te dão a outra alternativa, eu acho que é errado é o desrespeito com quem não tem acesso, por exemplo. Eu consigo fazer, mas, por exemplo, os bancos que não permitem mais que você use sequer o computador para fazer determinadas operações. Isso não é uma imposição de uma adaptação que nem todas as pessoas estão capacitadas? Posso responder? Assim, tem as empresas, elas são livre iniciativa, né? Ela pode fazer isso, o cliente simplesmente ele pode apagar o app do celular e mudar para outro banco, ou ele pode escolher qualquer outra empresa. Então, ela faz por uma vontade própria, cabe ao cliente escolher se ele quer continuar com aquele banco, por exemplo, ou não. Eu vi um case que eu achei bárbaro, tem um supermercado, que os caixas são todos rápidos, né? O pessoal não quer ficar na fila e tal. Eles criaram um caixa específico para quem gosta de ficar no caixa, conversar com o caixa. Então chama-se caixa lento. Legal, é o cara que gosta. É verdade. Tem um monte de pessoas de um pouco mais de idade que gostam de conversar, gostam de passar o produto devagar, eles vão procurar as moedinhas na carteira. Ótimo. Então acho que assim, os bancos poderiam ter agências para as pessoas que gostam em agência. Tem gente que gosta de falar com caixa. Eu, por exemplo, odeio. Aliás, eu não abro mais meu computador. Acho que eu estou anotando os dias que eu fico sem abrir o computador porque eu faço tudo só mobile only, então só no telefone celular. Mas assim, o ponto é que as empresas que são aquelas amadas pelo cliente, elas conseguem ter a leitura daquilo que ainda serve ao seu cliente de forma individual. Então pode ser o cara que gosta de ir na agência, pode ser aquele que gosta de conversar com o gerente, pode ser aquele cara que só quer falar com o bot, aquele cara que só quer fazer no celular. Então cabem às empresas oferecerem o melhor serviço de forma individualizada e aí elas vão ganhar o cliente, né? Então eu acredito muito na livre iniciativa e é legal que vão se criando novos padrões. Como o Flávio falou, ninguém mais chama táxi, quase ninguém mais vai na locadora de vídeo e por aí vai. Então são novos comportamentos que foram eleitos talvez como os preferidos ou como os novos padrões, mas com certeza vai ter uma locadora que alguém ainda gosta de ir lá, pegar uma fita e etc. Mas eu acredito que... Mas vai diminuindo muito. Aí eu colocar, por exemplo, a questão, por exemplo, financeira, as pessoas que não têm recursos e que não têm formação. Como é que essas pessoas ficam dentro desse mundo? Essa é uma preocupação. Porque a gente tem, por exemplo, o tratamento bancário que é dado. Uma coisa que me incomoda é isso. E você tem uma enorme fatia da população que sequer tem conta em banco. E aí entra com a conta no limite. E aí é obrigado a ter um celular legal que te permite o acesso a tudo. Porque você vai na academia de ginástica, você tem que marcar e desmarcar pelo aplicativo, o táxi. Você vai tendo cada vez mais a dependência de um aparelho. Formação é uma preocupação. Formação acho que é uma preocupação básica que a gente tem que resolver e dinheiro de alguma forma. O aparelho ele está sendo disseminado e nós temos startups que estão criando soluções inclusive para esse público. Isso que é legal também. Você tem startups criando soluções de pagamento para o público não bancarizado. Você tem startups criando solução para que esse público ele tenha acesso a um equipamento, talvez não equipamento do último modelo, mas um equipamento para que ele consiga entrar na internet. Então, hoje em dia já tem solução. Eu vou dar um exemplo. Aprender inglês. Aprender inglês. Para mim, todo mundo tinha que aprender inglês. Talvez as pessoas não saibam que dá para aprender inglês de graça pela internet. Aprender matemática. Todo mundo tinha que saber fazer conta. Dá para aprender matemática de graça pela internet. Fazer uma redação. Dá para aprender a fazer redação. Aprender uma habilidade mais técnica. No mercado de construção. Deve ter alguma coisa na internet para aprender de graça a fazer coisa no mercado de construção. Então, basta a pessoa ir atrás que hoje não tem mais desculpa para ficar no mesmo lugar. E já tem acesso. Eu não tenho celular? Vai ter a lan house perto da casa da pessoa que ela vai conseguir ir. Então, hoje em dia já dá. Mas a formação, a gente tem que trabalhar. Agora, eu sou da opinião que a tecnologia ela democratiza muito mais do que ela restringe. Eu não tenho a menor dúvida. Ela democratiza banco, informação, casa no nosso setor. Então, eu acho que é só para o bem. Perfeito. E temos uma última pergunta aqui, que é do Renan Cato. Com a alta capilaridade e velocidade das mídias sociais, como isso impacta a atenção dos incorporadores para a qualidade da execução do projeto e serviço pós-venda? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. Eu entendo que as pessoas se comunicando na rede social... Isso, para ver a qualidade da execução do projeto e serviço pós-venda. Eu acho que essa
essa discussão toda uma coisa automatizada? Automatizado, os consumidores ganharam voz, né? Eles podem se manifestar, eles ganharam eles têm a sua opinião amplificada. Então acho que é algo que a gente tem que aprender a lidar também, né? De como tratar esse tipo de posicionamento, lidar com a qualidade, com a opinião das pessoas, e isso com certeza, essa informação ela flui em uma velocidade muito grande. Ela pode ser usada de uma forma muito importante para comunicar, para falar com os clientes também podem falar com o mundo externo, e eu acho que também é algo que a gente está aprendendo a lidar, mas tem que ser feito com responsabilidade por ambas as partes, né? Tanto pela empresa quanto pelos clientes, né? Tem muita gente que acaba usando isso de uma forma errada, né, para difundir uma informação que não é verdadeira. Então a pessoa, quando ela difama, quando ela faz alguma coisa errada, ela responde tanto para o bem quanto para o mal. Né? Eu não posso sair colocando uma opinião, contando uma mentira, que eu respondo por aquilo. Então a mesma responsabilidade que eu tenho no mundo físico, eu tenho no mundo digital. Isso é importante que tanto as empresas quanto os consumidores, eles tenham essa ciência. Mas de novo, eu acho que usando isso para o bem, com uma difusão de informação, com um meio de comunicação, todos ganham. Perfeito. Mais alguma observação dos dois? Para mim, acho que uma observação final é que a gente tem que olhar esse momento com bastante otimismo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade sendo criada, e o mais importante é ficarmos de braços abertos para que a gente consiga abraçar aquilo que vai acontecer no futuro. Sempre novidades, né? Eu tenho uma paixão enorme em propor algo novo, em criar novos modelos. É isso que me move hoje. Estou criando outras companhias. Hoje a minha empresa tem mais gente na área digital e tecnologia do que de engenharia, do que tijolo. Então a gente está mais até em bytes do que em bricks. E acho que é uma transformação incrível o que está acontecendo. Eu também vejo com muito otimismo, como o Flávio falou, a gente vai mudar para melhor. Novos modelos, novas oportunidades, novos empreendedores, e é isso que move. Por isso que também a gente quer trazer essa galera jovem, quem está escutando, para participar conosco dos novos empreendedores do Secov. É a galera que vai mover o setor, que tem que trazer as novas oportunidades, as novas tecnologias e difundir por todo o nosso segmento, locação, administração, construção, incorporação. E a nossa grande função e sonho é poder integrar mais as empresas e que esse mercado ganhe força. Então, todos convidados, obrigado a todos que assistiram. Prazer enorme, Flávio, sempre uma honra. Obrigado estar contigo aqui. E em breve espero ser convidado novamente para falar nesse canal maravilhoso. Tá sempre mudando, vamos continuar atualizando. E eu lembro que os nossos programas ficam disponíveis depois no YouTube e também no Facebook do Secov, e você pode conferir na íntegra, acompanhar de novo a nossa conversa aqui. Uma ótima tarde.